porém, temos a mente de Cristo. Amém? Bom, o Espírito Santo, o desejo de Deus é que nós possamos ter a mente de Cristo. Então, fala para quem está do teu lado aí, você tem que ter a mente de Cristo. Amém? E o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é ter uma mente sarada. Ter a mente de Cristo é ter uma mente curada. Amém? A gente está vivendo um tempo onde o espírito da loucura, o espírito de loucura, ele está liberado. Eu moro em Barueri. Quem aqui conhece Barueri? E você vai no centro da cidade de Barueri, e é uma cidade pequena, é uma cidade dormitório, mas mesmo em Barueri, uma cidade pequena, que ela não tem tanta representatividade assim, quando você vai no centro, você vê algumas pessoas assim, que moram na rua, bêbados, mendigos, falando sozinho, sabe, com as suas vidas completamente desnorteadas, né? Esses dias eu fui num evento lá no Teatro Municipal, ali na Praça Ramos, o evento do Wendel Carvalho. Quem que conhece o Wendel Carvalho? Ninguém conhece? Conhece o Wendel? É um profissional de desenvolvimento pessoal. Aí fazia tempo que eu não ia no centro da cidade. E aí eu fui lá, meu Deus do céu, como tem... ali e eu estacionei meu carro muito próximo da Cracolândia. Não tinha, porque o evento era para 3.000 pessoas. Eu cheguei tarde, né? Todos os estacionamentos estavam cheios, aí eu tive que ir lá na São João, quase próximo da Cracolândia, e a gente vê a degradação do ser humano. Por quê? Porque Satanás, ele quer roubar a condição de soberania do homem. E como Satanás faz isso? Uma das maneiras, um dos caminhos é trazendo enfermidades na mente. Amém? E a guerra espiritual, ela se dá, ela é travada, o campo de batalha é na mente. Eu estava assistindo anteontem, todo mundo está acompanhando aí a grande guerra que estourou da Rússia com a Ucrânia. E eu estou estudando há uma semana já isso, para entender os impactos econômicos, políticos, enfim, né? Eu tenho uma consultoria e o meu papel é ter uma visão macro. Assim eu consigo agregar valor para o meu cliente. E eu estava assistindo uma live da Natália Arcuri, do Me Poupe, e ela estava entrevistando uma professora super gabaritada, que inclusive ela foi em vários programas falar sobre essa guerra. E ela disse uma coisa interessante. Ela falou, olha, a Terceira Guerra Mundial, ela já estourou. Isso já é a Terceira Guerra. Acontece que a Terceira Guerra vai ser uma guerra fria, vai ser uma guerra política, geopolítica, e vai ser uma guerra psicológica. Não vai ser que nem a Primeira e a Segunda Guerra, nos moldes tradicionais de enfrentamento. Sim, tá tendo tiro lá, mas assim, não é nem um pedacinho do que foi o Vietnã, do que foi as outras guerras que a gente viu no passado. E assim, a guerra espiritual, para este tempo, querido, não é o tempo dos demônios se manifestarem. Eu não estou dizendo que um demônio não possa se manifestar. Um demônio pode se manifestar aqui. Mas não é dessa maneira que Satanás age nos dias de hoje. Grava o que eu vou te falar. Daqui para frente, essa década é a década de você guardar a tua cabeça. É a década, é o tempo de você guardar a tua mente para que você não seja roubado da porção que Deus tem para a tua vida. Tudo bem? E como que Satanás, ele traz essa enfermidade na mente? Quando que nós não temos a mente de Cristo, nós somos vulneráveis para aquilo que são as artimanhas de Satanás, os desígnios de Satanás. Isso acontece por quê? Primeiro, por conta da superficialidade da palavra. Segundo, por conta de uma vida espiritual rasa. Ou seja, quem não conhece a Bíblia e quem não está cheio do Espírito Santo
vai ter a sua mente afetada. Agora, a contrapartida é, Deus quer te dar a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Por quê? Primeiro, para que você acesse o entendimento espiritual que Deus tem para a tua vida. Amém? Diga, eu vou acessar neste tempo a profundidade das revelações de Deus. E eu quero profetizar aqui nesta madrugada que este ano vai ser o ano que você vai acessar as maiores profundidades da palavra, das revelações, das compreensões, e o teu nível de entendimento, ele vai se multiplicar, porque Deus tem essa porção para a tua vida. Amém? Quando você lê o livro de Daniel, como você está aqui, você está se santificando, você se separou para que o Espírito Santo te visite. Daniel, ele foi jejuar, ele não se contaminou com as finas iguarias do rei da Babilônia, ele jejuou e ele orava 3 vezes ao dia, e o que Deus deu para ele? Qual era a característica de Daniel? Inteligência, sabedoria e luz. E quando o rei da Babilônia teve um sonho, ele chamou os seus adivinhos e os seus magos, e ele falou assim, eu quero que vocês me dê a interpretação do sonho. E aí os magos falaram assim, conta pra gente o sonho. E o rei falou assim, não, eu não vou contar o sonho, porque senão vocês vão falar qualquer coisa. Se vocês têm o dom mesmo, vocês vão me falar o sonho que eu tive, e ainda vão dar a interpretação. E eles não puderam dar a revelação. E aí mandaram chamar Daniel, e Daniel deu a revelação do sonho, Daniel deu a interpretação do sonho, por quê? Porque a profundidade do entendimento de Daniel era diferenciado. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que você não vai ser um crente, você não vai ser um número estatístico, você vai ser um ungido, reconhecido pela luz, pela inteligência espiritual, e o Senhor vai te fazer acessar as riquezas e as profundidades das revelações. Sabe o que é isso? Você está preparado para ter sonhos espirituais? Você está preparado para agora? Daqui a pouco nós vamos orar, e Deus te abrir o mundo espiritual e você ver anjos, e Deus te dar entendimento da luta que você está passando, e Deus te dar autoridade, a autoridade que vem pelo conhecimento. Amém? Deus quer te dar a mente de Cristo. Deus quer nos dar a mente de Cristo, em segundo lugar, para que nós possamos ser felizes. Porque tem gente, quando você não tem a mente curada, você pode estar lá no Calife, como é que é o nome daqui? O maior prédio do mundo lá de Dubai. Eu estava assistindo hoje de manhã, Missão Impossível. Bem na hora que você me ligou. Estava assistindo Missão Impossível, né? E tem uma hora que o Tom Cruise, ele tá lá escalando lá o Calife Burj. Eu esqueci o nome do prédio agora. Mas, cara, tem um hotel em Dubai que a diária é $40 mil. É o hotel mais caro do mundo. Quem tem a mente enferma, ele pode estar no melhor hotel, ele pode estar no melhor contexto, com a melhor família, com a melhor empresa, ele consegue ser uma pessoa problemática. Amém? Conhece alguém assim? Vários, não é? Agora, o ungido de Deus, lá no Salmo 84, fala que ele faz do vale de Baca, ele transforma o deserto num campo florido. Por isso que, quando a nossa mente é sarada, nós conseguimos, mesmo na adversidade, ter um cântico na nossa boca, porque o Senhor manda a alegria no amanhecer, mesmo que o choro dure a noite toda. Então, nós temos que resgatar a mente de Cristo dentro de nós. Amém? Agora, como que Satanás, ele põe essa enfermidade na mente? Primeiro, essa enfermidade, ela acontece num nível material. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo de número 4. Diga assim,
o roubo acontece em primeiro lugar no nível material. Vou achar alguém aqui para... Que lugar que o roubo acontece? Nível material. Olha aqui, tremendo esse texto. Daniel, capítulo 4. Acharam? Diz assim o versículo de número 33. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso entre os homens, e passou a comer erva como bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as pernas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração a geração. Se você ler o capítulo inteiro, eu vou ler aqui porque a gente não tem tempo. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, que ele viu uma árvore gigante, e todos os pássaros, os animais, eles vinham encontrar repouso nessa árvore, e era uma árvore que ela crescia, e ela dominava tudo. E aí ele chamou os magos, e ninguém soube interpretar, e aí ele chamou Daniel. A Bíblia diz, Daniel ficou 1 hora pasmo. Tem uns relatos na Bíblia, por exemplo, quando os amigos de Jó vieram ter com Jó, eles vieram para consolar. Pô, o cara tinha perdido os filhos, tinha perdido a empresa, tinha perdido tudo, né? Eles haviam ouvido falar da luta de Jó, e aí quando eles vieram ter com Jó, aí que eles viram o que estava acontecendo. Diz a Bíblia que eles sentaram e ficaram 1 semana sem falar nada, de tão chocados que eles ficaram. E Daniel, quando ele ouviu o relato de Nabucodonosor, na hora o Espírito Santo deu discernimento. Daniel ficou 1 hora atônito, e Daniel falou: rei, essa árvore é você. O teu reino vai ser tirado, porque Nabucodonosor reinava sobre o mundo, sobre 127 províncias. Se você ler aqui, você vai ver ele falando para todas as nações, povos e línguas. E, por causa da magnitude do seu reino, a soberba entrou no seu coração. E aí, na visão do Nabucodonosor, no sonho dele, ele viu um santo descer do céu e cortar a árvore. E Daniel falou: o reino vai ser tirado de você. Eu te aconselho a você se arrepender dos teus pecados, a te humilhar diante de Deus, para que isso não aconteça. Passado 12 meses, Nabucodonosor estava um dia no palácio, e aí ele foi tirado. Você já imaginou o homem mais poderoso da terra, sei lá, o Biden, presidente dos Estados Unidos, que ele tem o pseudo maior poder do mundo, digamos assim, né? Porque os Estados Unidos também está enfraquecendo. Mas você imagina a pessoa com muito poder, de repente ela vira um mendigo. E a Bíblia diz que um espírito de loucura entrou em Nabucodonosor, porque a Bíblia diz que o coração humano dele foi transformado em coração de animal. E ele foi molhado com o orvalho do céu. O que é o orvalho do céu? Vai na grama aqui que você vai ver que ela está molhadinha, cheia de pingo. Isso é o orvalho. Ele estava no chão, cresceu pelo, as unhas dele cresceu que nem unha de bode, e ele ficou numa condição descaracterizada. Por quê? Por causa da sua arrogância. Amém? E quando ele recobrou o entendimento, quando a mente dele foi curada, ele falou: o céu domina sobre tudo, e o reino do Altíssimo tem soberania sobre os reinos da terra. E o que significa esse nível material? Significa a insanidade que vem por causa da arrogância. Amém? Então diga: Senhor, me dá um coração humilde. Quando que essa arrogância, eu fiz a palavra no celular, aí o negócio está fazendo backup agora.
Você acredita? Mas eu vou na fé aqui, tá? Vou na fé. Como que essa arrogância vem? Primeiro, por causa da sua posição, por causa de uma bênção, por causa de uma pequena conquista. Deus te deu um carro novo, Deus te abriu uma porta nova de emprego, você foi promovido, né? Você tem uma condição financeira melhor que de alguns irmãos, você usa uma roupinha mais da hora, você virou líder, estava todo mundo na expectativa, mano, ele não pode ser líder. Aí o pastor vai lá e dá a liderança, e todo mundo, mano, lascou. E aí ele já chega com a síndrome de Nabucodonosor, não é? Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, a gente estava falando sobre a síndrome dos pequenos poderes, né? Que nem quando às vezes você vai num evento, aí tem um segurança lá. Foi lhe dado um poder. Aí o segurança, ele quer... Pô, ele pode fazer o que ele está ordenado sem precisar meter uma mala. Mas não tem uns caras que querem meter uma mala? Aqui você não vai passar. Né? Eu lembro, quando eu tinha tipo uns 20 anos, estava num período de desemprego, aí eu fui lá na Barão de Itapetininga. Nós fomos lá várias vezes juntos, procurar emprego. E aí, você imagina, a coração abatido, maior tempão desempregado. Aí a gente ia, cara, nas agências, chegava lá, as meninas tudo despreparadas, né? Pô, infelizmente você não tem experiência, não tem vaga para você, sabe? Não falava com jeito, né? E as síndromes do pequeno poder, elas estão o tempo todo se manifestando, não é? Só que o Senhor Jesus disse que aquele que quiser ser maior entre vós, que sirva. Amém? Então, a essência de alguém que carrega o Espírito Santo é praticar a humildade, é ter o prazer em servir. Então, a primeira categoria que eu quero trazer aqui para você é: seja humilde. Amém? Porque no dia da tua angústia, você ia, lavava banheiro, você cumpria a escala, você amava a Deus. Agora, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para a escala, não é? Agora tudo é um peso. Antigamente você entrava na igreja, adorava, agora você tem um olhar para criticar. Ah, eu acho que não deveria ser assim. Ah, eu acho que não deveria ser assado. O teu coração se corrompeu. E a palavra do Senhor para você hoje é: arrepende-te e humilha-te, para que o teu cálice não seja tirado diante de você. Amém? Um outro rei também, na época de Daniel, o rei Dario, o rei Belsazar, ele brincou com as coisas sagradas. E a Bíblia diz que os utensílios do templo de ouro foram trazidos para a Babilônia, e um dia esse rei, ele pegou os seus generais, pegou as prostitutas, e ele estava lá se embebedando, festejando, e aí uma mão veio e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Baal, Perzim, que significa: você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Amém? E a Bíblia diz, queridos, que o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. Amém? A Bíblia diz que o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Amém? Então, cuidado com a loucura de você falar contra a autoridade espiritual. Cuidado com a loucura de você achar que você pode pecar e ter uma vida completamente promíscua, uma vida dupla. Aqui na igreja você é santo, você tem um estereótipo, mas Deus sabe das tuas verdades. Satanás sabe da tua agenda. Cuidado, porque isso vai ter consequências. O salário do pecado é a morte. Amém? Ah, mas o fulano faz e não aconteceu nada. Calma. A Bíblia diz que Deus deu tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não se arrependeu. E às vezes você está 1, 2, 3 meses, 5 meses, você está um tempo e você se acostumou com o pecado, você
tem uma arrogância em relação à Bíblia, não se submete, e o Espírito Santo está te dando tempo para se arrepender, mas Satanás cegou o seu entendimento. E o que acontece? Muita gente perde a coroa que Deus lhe deu, a constituição que Deus lhe deu. Então, não seja roubado pela arrogância. A segunda categoria de arrogância é aquela pessoa que ela tem uma cara humilde, ela tem um rosto humilde, ela é inofensiva, mas ela não dá o braço a torcer. Não tem gente que é assim? Você fala, não, aquela pessoa ali, mas aquela pessoa não dá o braço a torcer. O que é isso? Arrogância. Amém? Amém? Fala, meu Deus, não deixa eu ser arrogante. Amém? Quando eu sou arrogante? Quando eu não libero perdão. Como que eu posso ser um servo de Deus e eu não falo com a minha mãe? Como que eu posso ser um servo de Deus e eu falo, não, eu não vou participar do louvor porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Querido, a Bíblia diz, se você tem alguma coisa com o teu irmão, antes de você trazer a tua oferta no altar, vai e se resolve com ele, e depois você vem trazer a tua oferta para você ser aceito diante de Deus. Porque senão, Deus não está aceitando a tua oferta. Eu não estou falando de dinheiro só. Eu estou falando do teu ministério, da tua adoração. Você vem aqui, eu estava assistindo uma série do Netflix, chama Sintonia. Quem aqui já viu essa série? Né? É muito louco, porque mostra lá os traficantes e tal, depois mostra os caras na igreja, meu. O cara tá lá chorando, adorando, aí ele sai de lá, o cara mata um monte de gente, não é? O que é isso? Isso é arrogância. É achar que a Bíblia tem que se enquadrar na minha realidade. Amém? E a palavra do Senhor para você hoje é, vai ter com quem você precisa se reconciliar. Abre o teu coração. Amém? Tira essa raiz de amargura. Procura quem você precisa procurar. Tire todas as pendências da tua vida. E a mente do Senhor vai governar a tua mente. Você vai ficar esclarecido. E as portas vão se abrir em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Porque aqui é muito fácil dar amém, querido. Eu sei que o que eu estou falando aqui é difícil. Eu também já passei por isso. Não é? E às vezes a gente fala, não, mas, pastor, você não conhece fulano, a fulana. Aquilo é um traste. Deus não está perguntando isso. Porque quando você não libera perdão, quem que é prejudicado? Não. Amém? Quando eu não libero perdão, eu sou entregue a atormentadores. Amém? E o Espírito Santo falou muito isso comigo, tá? De gente que o espírito de divisão que entra nas famílias. De gente que não gosta do outro. E não, em nome de Jesus, nós temos que amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Seja o amor o vínculo da perfeição. Amém? Então diga, eu vou superar essa malignidade hoje. Eu me humilho diante de Deus. E eu vou ver a glória do Senhor. Amém mesmo? Amém mesmo? Quem aqui precisa procurar alguém para conversar? Levanta a mão. Eu acho que tem gente aqui que está aplaudindo, está dando amém, mas lá no fundo você está falando, meu, imagina. Amém? Deus está vendo. Amém? Em nome de Jesus, rasgue o teu coração. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Amém? Sabe aquela oração que você está sem resposta? Sabe aquela situação que você já orou e nada aconteceu? Está faltando rasgar o coração. Está faltando se quebrantar. E o Senhor está dizendo, quebra o teu coração e as chuvas serôdias vão voltar.
Rasgue o teu coração, humilha-te, se quebrante, porque aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor. Amém? Deus se agrada no teu quebrantamento. E eu quero profetizar que as chuvas, serôdia e temporã, eu quero profetizar que o tempo das festas, que você talvez tenha sido afastado, esse tempo vai voltar, você vai dar testemunho, a tua vida vai destravar, a tua vida financeira vai andar, e Deus vai fazer milagres, sinais e prodígios, porque você está com o coração rasgado na presença de Deus. Aleluia! Oh, eu quero ter um coração quebrantado. Amém? E eu profetizo Ezequiel 18 na tua vida. Amém? E naquele dia eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, diz o Senhor. Eu profetizo Isaías 32. Oh, não precisarão ensinar. Olha, conhece ao Senhor, porque do maior ao menor todos me conhecerão. E o Senhor vai te dar um coração. Atos 13, 22. Davi eram homens que tinham um coração segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não, mano, Davi fez vários rolos. Matou Urias, pegou a mina dele, a mulher dele. Davi era um homem cheio, com as mãos cheias de sangue. Por isso Natan falou: você não vai construir o templo. Davi pintou e bordou, ele era cheio de falhas. Mas ele era um homem que amava a Deus e tinha um coração segundo o coração de Deus. Esse é o tempo dos beautiful people. O que é beautiful people? Pessoas bonitinhas, pessoas perfeitinhas. Você vai no Instagram, a pessoa tem aquela família do comercial da manteiga, não é? Deus não está preocupado se você é politicamente correto ou não. Deus não está preocupado se você está no pecado ou não. Deus está preocupado se o teu coração está rasgado. Porque se o teu coração estiver rasgado, vai ter uma transformação poderosa na tua vida. Amém? E ainda que os teus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, diz o Senhor. Aleluia! Fala para quem está do teu lado, quebranta-te diante de Deus. Podia parar por aqui, né? Vamos orar? Deus já falou pra caramba, mas tem mais. Amém? Tem mais. Agora, olha que louco isso. Eu quero mostrar algo para você. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. Ainda nesse tema aqui, do reino material, eu quero partilhar uma revelação com você. 1 Reis 19. Acharam? 1 Reis 19, versículo 15, diz assim: presta atenção, porque eu vou te dar uma revelação que o seu cabeção vai explodir. Quando eu recebi essa revelação, eu falei, cara, isso aqui é demais. Isso aqui é demais. 1 Reis 19, 15 diz assim, ó: disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Amém? O que o texto está dizendo aqui? Que Deus falou para Elias, falou, cara, assim, não é para você continuar avançando, volta. Tipo assim, Deus tinha certeza do que ele estava falando. Volta, vai lá em Damasco e unge Azael, o rei da Síria. Não era rei de Israel. Unge Azael, o rei da Síria. E Azael, por causa da unção que Elias colocou sobre ele, ele foi constituído rei. Porque Deus conferiu essa autoridade para Azael. E ele foi constituído rei da Síria para quê? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 12. Agora vamos ver qual foi o propósito pelo qual Azael foi ungido rei por Deus. 2 Reis, capítulo 12. Acharam? Versículo de número 17.
Presta bem atenção nos 3 versículos que a gente vai ler agora. Segundo Reis 12, 17, diz assim, ó. Então, subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Agora vá no capítulo 13, vamos ler o versículo 3 e o 22. Segundo Reis 13, 3, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual o entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. E agora o versículo 22. Vamos ler o versículo 22 aí bem forte? Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias. Isso aqui é completamente contra-intuitivo. Porque Israel era o povo escolhido por Deus. E agora, se eu tivesse pregado isso sem ler a Bíblia, você ia falar, você está pregando heresia. Deus falou para Elias, unge Azael, rei da Síria. E Azael, ele foi ungido rei, e o que ele fez quando ele assumiu o reinado? Oprimiu Israel todos os dias. O que significa isso, queridos? Deus estava ungindo, Deus estava promovendo o mal, inclusive contra o povo escolhido? Não, tem uma revelação aqui. Quando Elias colocou a unção sobre Azael, aquilo representava a cobertura espiritual. E aquilo estava simbolizando que o mal, as ações do mal, estavam debaixo da cobertura e da permissão de Deus. Olha que louco isso. Por isso que lá em Jó, no capítulo 1, Satanás precisou da permissão de Deus para tocar na vida de Jó. E o que eu quero dizer com isso? Que o céu tem o controle de tudo. Que o céu domina. Amém? A tua luta não domina, os problemas não dominam, os arrogantes desta terra não dominam. Satanás, que é o príncipe deste século, que recebeu as chaves do mundo, porque quando Adão pecou, ele entregou as chaves do mundo para Satanás. Tudo isso só pode operar debaixo da permissão de Deus. Por isso que Jesus disse que não cai uma planta, não cai um fio de cabelo da sua cabeça, se não for a permissão de Deus. Amém? E como eu me coloco debaixo desse governo? Me humilhando e reconhecendo que o Senhor é soberano em nome de Jesus. E eu quero te dar essa palavra profética, que em março, abril, maio, você vai ter uma aceleração tão poderosa, porque você se humilhou, o Senhor vai te dar dupla honra. Aonde você foi envergonhado, aonde você se quebrantou, aonde você se esvaziou, o Espírito Santo vai te usar e vai colocar essa honra e essa vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Cara, isso aqui é uma revelação poderosa. Em segundo lugar, eu já estou terminando. Em segundo lugar, essa enfermidade, Satanás coloca ela num nível espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? O que significa cegar o entendimento? Significa Satanás tirar a luz dos servos de Deus para que você ande no engano. E a Bíblia fala que Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Amém? Quando a minha mente ela é enferma, eu acredito nas mentiras de Satanás. Em João 8,44, a Bíblia diz que ele é o homicida e o pai da mentira. E Satanás, ele dissuade, ele persuade e ele manipula. O que Satanás disse para Eva? Olha, Deus falou que se você comer desse fruto, você vai morrer. É mentira. Porque o dia que você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. E você vai conhecer o bem e o mal. Ele não estava falando a verdade? Ele estava falando a verdade, só que distorcida. Ele colocou numa outra perspectiva.
Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram? Sim ou não? Eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. E essa malignidade espiritual, ela entra pela superficialidade da palavra e pela falta de uma comunhão e de uma relação com Deus. E essa malignidade entra para enfraquecer os servos de Deus. E é por isso que nós estamos vivendo numa geração melindrosa, numa geração vitimista, numa geração que não quer pagar o preço, porque existe um preço a ser pago. E Jesus disse, aquele que não largar casas, pai, mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Amém? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E por que às vezes a gente é desanimado? Por que às vezes a gente tem o Espírito Santo, tem todas essas promessas, e a gente caminha como se a gente fosse uma pessoa normal? Pior, aliás, que às vezes o ímpio tem mais luz, né? Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E às vezes o ímpio está lá feliz, alegre, e o servo de Deus está capacho, está desanimado, está triste, não tem reação, não tem força de guerra. Por quê? Porque está andando na falta de entendimento e na mentira. E eu vou denunciar aqui algumas mentiras. A primeira delas, sobre o teu presente. Porque às vezes você está passando por uma luta muito grande e o diabo te assola, vozes demoníacas te assolam dizendo, você não vai viver um milagre. Você não vai sair dessa situação. Não vai acontecer nada. Você veio no culto semana passada, mês passado. Olha quanto tempo você ora pelo teu marido. Olha quanto tempo você está desempregado e não vai acontecer nada. E o que eu quero dizer para você, querido, é mentira. Amém? Deus está esperando se cumprir o tempo dele para que, na hora que você for aprovado, você vai receber uma coroa de glória. E a tua leve e momentânea tribulação vai produzir a honra do Senhor sobre a tua vida. Amém? É por isso que, lá em Deuteronômio 8, olha que chocante isso na Bíblia. Deuteronômio, no capítulo de número 8, a palavra do Senhor diz assim, ó. Olha que louco isso, ó. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, se inchou o teu pé nesses 40 anos. Reconhece no teu coração que como um pai, um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor. Amém? E Hebreus fala que se nós estamos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Por isso que Tiago escreveu, irmãos, tende por motivos de grande alegria quando passardes por muitas tribulações. Então nós temos que ser maduros, porque tem dois tipos de luta. A primeira é aquela que você entra com a tua deformação. Você entra porque você pecou e porque você tomou decisões erradas. Agora, tem a luta que é o aperfeiçoamento de Deus na tua vida. E você pode falar, mas como eu sei? Você vai saber. Porque as lutas que você se enfiou nelas, você não fala assim, Deus, por que está acontecendo comigo? Agora, quando você está fiel no dízimo, quando você está servindo a Deus, quando você está dando o teu melhor, quando você está derramado de todo o teu coração, e a guerra explode, aí o teu coração se entristece, e os questionamentos vêm. Mas o Senhor está dizendo para você,
Se você está passando pela luta, é porque eu estou te tratando como filho, e eu estou te aperfeiçoando para o meu grande na tua vida. E por isso que Jó disse: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu vim aqui te dizer, todos aqui nesta sala, Satanás não tem poder para frustrar as promessas e o plano de Deus para a tua vida. E o plano de Deus para a tua vida qual é? 2 Coríntios 2:9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, Deus tem coisas espetaculares para você viver esse ano. Deus tem coisas espetaculares para você viver nos próximos 5 anos. E Deus está te amadurecendo, Deus está formando o teu caráter, Deus está trabalhando o teu coração para te fazer assentar diante dos grandes e dos reis. E eu profetizo aqui, igreja Restaura, grande é a herança do Senhor, grande é a porção do Senhor para a tua vida. Esse teu marido vai se converter, esse teu filho vai ser liberto, a tua vida profissional vai explodir de prosperidade e todos os teus sonhos vai ser entregues pelo Senhor, porque para Deus não haverá impossíveis. E essa é a palavra que está sobre a tua vida, em nome de Jesus.